Olá pessoal, tudo bem? Sexta-feira é dia de recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Estamos aí no primeiro trimestre de 2025, o amor e a justiça de Deus. Que bom ter a sua companhia mais uma vez para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Nessa semana 5, estamos estudando o tema A Ira do Amor Divino. Parece contraditório, né? Ira, amor. Mas essa semana nós tivemos a chance de explorar bastante esse assunto. Eu espero que você tenha tirado suas dúvidas e que nesse sábado, na classe da Escola Sabatina, você possa aproveitar com seus amigos e partilhar do conteúdo que você aprendeu essa semana. Antes de avançarmos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as novidades. Se você gosta do conteúdo, deixa aí o seu like, isso tudo é importante para a gente. Tá ok? O verso para memorizar, Salmos 78, 38, contudo, ele foi misericordioso. Perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. O salmista diz que Deus conteve sua ira. Deus também se ira. Por isso a lição desse trimestre trata do tema a ira, né? Ou o amor e a justiça, e a lição dessa semana, a ira do amor divino. Vamos entender melhor, certo? A ira divina também é uma manifestação do seu amor. Aprendemos isso no sábado. Deus manifesta essa ira contra o mal, precisamente porque Ele ama. E Ele manifesta sua ira contra aqueles que tentam machucar seus filhos. Então a ira de Deus representa sempre uma reação justa e amorosa diante da maldade e da injustiça que às vezes afeta seus filhos. Na parte de domingo, nós estudamos essa semana sobre angustiado pelo mal. E aí nós vimos que Deus ama a justiça, mas odeia o mal. Em certo sentido, ele se angustia pelo mal que tem no mundo. E então, algumas coisas têm que ser recapituladas. Deus odeia o mal por causa da dor que causa às suas criaturas. Deus é repetidamente provocado à ira pelo que os estudiosos chamam de o ciclo da rebelião. A lição de domingo falou desse ciclo. Primeiro, o povo se rebela contra Deus e comete atrocidades, inclusive matando crianças. Deus manifesta-se em resposta à escolha do próprio povo. O povo então é oprimido por nações estrangeiras, o povo clama por libertação, Deus dá libertação e o povo volta a se rebelar contra Deus. E diante desse ciclo de maldade e infidelidade, Deus repetidamente lida com a infidelidade humana. É por isso que Deus se ira contra o mal. E um dia esse ciclo vai ser rompido, na volta de Jesus. O Salmo 78, no verso 38, diz: misericordioso é o Senhor, perdoa a iniquidade e não destrói, e muitas vezes desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação. Deus também desvia sua ira. Então, ele desvia sua ira para que atinja as pessoas que causam mal a seus filhos. Vimos também que Deus é tardio em irar-se, na parte de segunda-feira. Temos a experiência aqui de Jonas e do perdão aos ninivitas, né? É muito engraçado essa história de Jonas, porque olha o que ele diz, né? Em Jonas, no capítulo 4, verso 1 a 4. Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando eu na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Ou seja, é por isso que eu não queria ir lá pregar, porque o Senhor é bondoso e eu iria pregar a destruição, mas o Senhor ia perdoar o povo. Então eu ficaria aí como mentiroso na história. Mais ou menos isso, né? Então a reação de Jonas revela duas coisas. Primeiro, que Jonas era uma pessoa muito severa, severa para com aqueles que estavam em pecado. Segundo, é que nós devemos entender que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado.
e que há um momento em que Jonas ele entende que a compaixão é central no caráter de Deus. E ele estava muito familiarizado com a misericórdia divina. Que bom que Deus tratou também a ele, né? O próprio profeta, com misericórdia. A expressão que Jonas usa, tardio em irar-se, ou paciente, como diz a nova tradução da linguagem de hoje, significa literalmente um nariz comprido no hebraico. Interessante, né? Então, a ira está associada metaforicamente a um nariz comprido. Então, representa quando alguém leva muito tempo para se irar. Essa é a expressão literal do hebraico. Deus é assim, leva muito tempo para se irar. Mas se você continuar estudando a história dos ninivitas, você vai descobrir que eles não foram destruídos nos dias de Jonas, mas posteriormente eles foram destruídos. Na terça-feira vimos a indignação justa. E essa indignação justa trouxe para nós uma lição, um exemplo bem interessante, né? Uma mãe observa ali a filha de 3 anos brincando no parquinho, de repente chega ali um estranho e ataca a filha. O que ela deveria fazer? Então, a ira é a resposta adequada ao amor em tal circunstância. Então, ela reage à agressão, ao agressor. Protege sua filha. É claro que ela vai ficar irada contra o agressor. Isso é o que chamamos de justa indignação. E esse exemplo de uma mãe cuidando da sua filha nos ajuda a entender também como que Deus cuida de nós. É assim que Jesus reage. Em Mateus 21:12 temos o exemplo de Jesus purificando o templo. É bom refrescar a sua memória de que Jesus purificou o templo em 2 ocasiões, no início do seu ministério e no final do seu ministério. Nessas purificações, ele chegou a levantar o chicote contra os vendilhões do templo e ele ali os expulsou do templo. O argumento de Cristo foi: a minha casa, a casa de meu Pai será chamada casa de oração para todos os povos, vós, porém, a transformais num covil de salteadores. A ira de Jesus, a indignação dele, foi justa por causa das coisas que ali estavam sendo feitas. A lição diz que, em vez de simbolizar o perdão gracioso de Deus e a purificação dos pecadores, os rituais religiosos do templo estavam utilizando para enganar e oprimir as pessoas mais vulneráveis. Isso que despertou a ira em Jesus. Nessa passagem, a segunda passagem que nós temos, quando Jesus cura no sábado e é criticado por isso, nós vemos que a ira de Jesus, nesse caso, está associada à tristeza pela dureza do coração daqueles líderes religiosos, que não viam no ministério de Cristo o ministério de amor, um ministério compassivo, que se preocupava com o próximo. Por isso, a lição de terça trouxe esse título, né? Indignação justa. Na quarta-feira, Deus não se agrada em afligir. Lamentações 3:22. Não é do seu agrado trazer aflição. Literalmente, não se agrada o Senhor de afligir o coração. E no Esdras 5, verso 12, diz que depois que nossos pais provocaram a ira de Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor. Então veja, a lição aqui de quarta-feira fala que Deus não se agrada em afligir, mas muitas vezes permitiu que seu povo passasse por aflições para ser corrigida a sua rota espiritual. Isso aconteceu com o povo ao ser levado para o cativeiro babilônico. Quando você pega o livro de Daniel, e ali no primeiro capítulo, é dito claramente que foi Deus quem entregou Jerusalém nas mãos do rei Jeoaquim, ou nas mãos de Nabucodonosor, né? Entregou o rei Jeoaquim às mãos de Nabucodonosor. Então o cativeiro foi uma permissão divina para ensinar para eles uma lição muito especial. Que lição Deus queria ensinar? De que o pecado não pode ser tolerado. Deus exige de nós fidelidade. Deus deseja que nós cumpramos a aliança que Ele fez por nós. Por isso, Ele permitiu o cativeiro. E, de fato, a história do cativeiro trouxe para nós lições espirituais fantásticas e o povo aprendeu a lição, não é isso?
Na quinta-feira, dia 30, estudamos demonstre compaixão. E aí a lição diz que, embora a ira divina seja uma expressão aterradora, não é de forma alguma imoral ou desprovida de amor. No sentido mais fundamental, a ira é uma indignação divina por uma injustiça. No fim das contas, a ação mais amorosa de Deus será a erradicação do mal do universo. Isso vai acontecer quando Deus destruir Satanás, seus anjos e todos os ímpios ao final do milênio. Então, o fogo eterno, na realidade, é uma demonstração ainda do amor de Deus. A sua justiça, ela será revelada. Alguns têm receio da ira divina, de que ela seja mal interpretada, mas alguns textos nos ajudam. Eu vou ler 2. Deuteronômio 32, 35, eu já estou aqui na lição de quinta-feira, né? Onde escreveu: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. Então a vingança pertence ao Senhor e não ao homem. E Provérbios 20, 22, não digas vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Ou seja, nós não temos o conhecimento, a sabedoria, a capacidade para lidar com as injustiças. Nós, ao tentarmos fazer justiça, podemos nos vingar da forma errada, incorreta. Por isso que ao Senhor pertence a vingança. Porque Deus, na medida certa, com cada pessoa, com cada situação, com cada um individualmente, Ele vai lidar com esse problema do pecado e vai finalmente apresentar uma solução. E a solução será a restauração de todas as coisas. A lição de sexta trouxe um texto de Ellen G. White, no Patriarcas, falando sobre Israel e suas rebeliões e como que Deus demonstrou seu amor e sua justiça a fim de ajudar seu filho e protegê-los dos castigos. Que você possa, nesse sábado, ter a chance de dar uma olhadinha com mais carinho nessa lição, que foi tão especial, e que você já esteja pronto, né, para começarmos aí a sexta lição. Deixa eu ver qual vai ser o tema da semana que vem aqui. O amor de Deus pela justiça. Então vamos estudar o amor de Deus pela justiça. Esse será o tema da lição da semana que vem. Que você tenha um sábado abençoado na presença do Senhor e que você tenha a chance, na classe da Escola Sabatina, recapitular esses conceitos que nós estudamos. Tá bem? Ora comigo. Pai querido, muito obrigado por esses minutinhos que passamos recapitulando a Tua palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos auxilie, nos ajude e que nós possamos entender que a Tua ira ou a Tua justa indignação é apenas contra o pecado e aqueles que o praticam. Que nós possamos, com a Tua ajuda, entender bem esse assunto e confiarmos na Tua justiça e também no Teu amor. Fica conosco, Pai, ao longo desse dia. Nos proteja e nos guarde. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal, pela sua companhia na lição de hoje. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.